Fala, fechador! Seja muito bem-vindo à nossa aula de aquecimento da jornada 10K Solar. E o tema do nosso bate-papo de hoje vai ser os 3 clientes de energia solar que vão te dar muito mais força e facilitar a tua vida na hora de fechar negócio de energia solar e tu ter aquela capacidade de bater a meta, de faturar, de lucrar pelo menos R$10.000 por mês através do mercado fotovoltaico. Se você não está sabendo, essa é uma aula de aquecimento de um treinamento gratuito que eu vou disponibilizar a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, chamado Jornada 10K Solar. Nessa jornada, eu vou compartilhar todos os segredos que tu pode utilizar na hora de fechar os teus negócios de energia solar rumo a pelo menos 10 mil de lucro já no teu bolso, líquido e livre de imposto. Se tu ainda não se inscreveu nessa aula, o link está na bio do nosso Instagram, @institutosolar.com, e não deixa de se inscrever que esse treinamento tá fantástico, beleza? Mas vamos direto ao ponto, vamos falar do assunto da aula de hoje, que são os 3 tipos de clientes para fechar negócio, para colocar dinheiro no bolso. Mas mais importante do que tudo isso, para ajudar muita gente, muito cliente, muito consumidor final a encontrar a sua liberdade energética e a reduzir os seus custos com a conta de luz. Me conta aqui nos comentários, tu que está aqui ao vivo comigo, quais são os clientes que tu acredita que podem te dar o maior retorno na hora de fechar negócio de energia solar. Quem tu acha que pode ser o teu maior aliado nessa história e te ajudar a faturar alto com fotovoltaica? Me conta aqui. Vamos lá, eu vou resumir esse tipo de cliente em 3 modelos. E para deixar muito simples de tu entender, o primeiro deles é o frio, o segundo é o cliente morno e o terceiro é o cliente quente. Essa nomenclatura ela vai ajudar muito a gente na hora de entender quais são as características que cada um deles tem. O cliente frio, por exemplo, é um cara que ele está 100% inconsciente, ele não sabe nada do que está rolando no mundo, no mercado, no mundo da energia elétrica. Ele está ali pagando a conta de energia dele no mês a mês e nunca se deu conta de que ele tem um boleto obrigatório a pagar todo santo mês. Por que isso acontece? Porque desde criança a gente vê os nossos pais pagando aquela conta de energia e ela é natural, porque ela está ali para sempre, diferente de qualquer outra coisa. Por exemplo, o boleto da escola da criança. Quando a criança sai da escola, aquele boleto acaba. O boleto do médico, por exemplo, geralmente tu tem consciência, o cliente ele tem consciência que ele pode contratar um plano de saúde, pode ficar sem um plano, depois pode contratar outro, e ele tem liberdade para fazer isso. Mas a conta de energia elétrica, a gente não tem, por algum motivo, ela passou a ser natural para a gente, ela virou um hábito tão forte que a gente não se dá conta de que é um boleto que poderia ser exterminado da nossa vida. Então, provavelmente, eu e você, alguns anos atrás, ou dependendo do momento que tu entrou no mercado, se tu entrou esse mês, por exemplo, pode ser que alguns meses atrás tu também não tinha consciência que o boleto da conta de luz poderia ser exterminado da nossa vida. E agora tu tá entendendo que a energia solar ela pode ser um grande aliado na hora de fazer isso. Então, existe esse primeiro cliente, o cliente frio, o cara que não faz a mínima ideia que ele poderia se libertar do boleto da conta de energia que a distribuidora de energia elétrica manda todo santo mês lá para casa dele. Qual que é o grande lance desse cliente? Quais que são as vantagens e desvantagens de trabalhar com esse tipo de cliente? Vamos começar com a desvantagem. O cliente frio, totalmente inconsciente de que ele tem um problema, né? Qual que é o problema do cliente frio? É pagar caro na conta de energia. Para ser mais específico, eu não sei se você sabe, mas nós, consumidores de energia elétrica no Brasil, pagamos a segunda conta de energia mais cara do planeta Terra.
Então imagina todos os países que existem no mundo, o Brasil hoje paga a segunda conta de energia mais cara do mundo. Mas 99,9% da população não tem consciência disso. Então, o cliente frio, tu vai ter um pouco mais de trabalho para fechar negócio com ele. Porque ele não sabe que ele paga a segunda conta de energia mais cara. Ele não tem consciência de que o boleto da conta de energia poderia deixar de ser pago. Ele não tem consciência disso. E aí tu vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, do zero, para educar ele, para fazer com que ele entenda que a conta de energia dele é cara, que ele poderia ter uma economia com aquela conta de energia através de uma solução de energia solar e que ele precisa fazer isso hoje, porque senão ele vai passar, sei lá, mais 50 anos, mais 80 anos da vida dele pagando a conta de energia mais cara do mundo. Então tu vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha até com que ele entenda, até que ele seja educado que ele pode se livrar daquele boleto. Então essa é a principal desvantagem do cliente frio de energia solar. Qual que é a principal vantagem de se trabalhar com um cliente frio fotovoltaico? É que ninguém está brigando por esse cliente. É muito difícil terem outras empresas, é praticamente impossível ter um concorrente correndo muito atrás do cliente frio. Então a vantagem é que aqui é o que a turma chama de oceano azul. É um grupo de clientes que não tem pessoas concorrendo por ele. Por quê? Porque ele dá um pouco mais de trabalho do que o normal. Então imagina o seguinte, é como se tu fosse entrar no mar e tu precisasse navegar 500 metros para encontrar os primeiros peixes que tu vai pescar. Se tu só precisa navegar 500 metros para começar a encontrar peixe, todos os outros pescadores que vão entrar ali no mar contigo também vão querer entrar apenas 500 metros, porque dá menos trabalho. Mas você sabe que se tu for 10 quilômetros depois da costa até alto mar, tu vai encontrar muito mais peixe e muito menos pescadores concorrendo por aqueles peixes. Então é a mesma lógica que acontece aqui no mundo da pescaria, acontece na lógica da energia solar. Se tu quer pescar um cliente fotovoltaico com menos concorrente do lado, poder trabalhar o preço que tu quiser e elevar o teu lucro à máxima potência, esse é um cliente que tu precisa estar atento, tá bom? Qual que é a principal característica aqui? Tu precisa entender que esse é o tipo de cliente que tu não fecha rápido. Existe um determinado tempo. Por exemplo, nesse exato momento que a gente conversa, eu estava aqui embaixo, eu estava comendo um bolo. E esse bolo, ele é de uma padaria aqui próximo da casa da minha sogra. Já tem 6 meses que eu estou negociando com essa cliente. 6 meses que a gente conversa, que eu educo ela, que eu falo de energia solar, inclusive é um sistema de 100K solar, né? Não sei se tu conhece o nosso jargão, mas 100K solar significa pelo menos 100 mil reais em vendas de energia solar. E essa cliente é uma cliente 100K solar. E desde o começo eu sabia que ela é uma cliente relativamente fria, apesar de que ela estava um pouco mais para morna do que para fria. Mas eu sabia que era uma conversa que ia ter um determinado prazo, ela ia ser um pouco mais demorada. Eu identifiquei isso no início da nossa conversa. Logo, eu não posso colocar uma pressão além do que aquele tipo de cliente me permite. Eu não posso tentar acelerar a venda além do nível que eu sei que aquela pessoa naturalmente vai precisar levar até ela ser uma pessoa consciente do problema e consciente da solução. E aí eu acabei de mandar uma foto para ela do bolo que eu estava comendo e tinha lá a logomarca da empresa dela, né? Então, aqui, o que é que eu estou comendo? Estou comendo teu produto, eu gosto do teu produto. E aí é uma forma até da gente ir ali de uma forma mais tranquila, mais amigável, de vez em quando retornar a conversa, bater um papo com aquele cliente e nunca deixar ele esquecido. Então, pelo menos quinzenalmente, eu bato um papo com ela, eu troco uma ideia, ou eu dou uma passadinha por lá,
E você não pode deixar o cliente frio esquecido. Porque senão o que é que acontece? Em algum momento o cliente frio vira morno, em algum momento ele morno ele vira quente, e quando ele está quente ele pode comprar do primeiro que aparecer na frente dele, se tu não fizer o teu trabalho bem feito. Então, por isso tu tem que dar uma atenção especial ao cliente frio e saber que ele vai demandar um determinado tempo. Outra analogia que é legal a gente trabalhar aqui, em relação a esses 3 tipos de cliente, frio, morno e quente, é no mundo da refrigeração. Vamos falar de ar-condicionado, por exemplo. Há um tempo atrás, eu não estava muito consciente dos problemas que existiam se eu não desse uma manutenção no meu ar-condicionado. Até que um dia minha esposa chegou e disse: Pedro, nosso ar-condicionado tá sujo, tu tá sofrendo com essa crise de rinite alérgica e não sabe por quê. O problema tá na sujeira do nosso ar-condicionado. E a gente vai ali no dia a dia trabalhando, correndo atrás, na rotina, e acaba esquecendo desses detalhes. E ela me tirou de um cliente frio, de um cara que faz manutenção de ar-condicionado, para um morno. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, realmente eu tô com crise alérgica e faz todo sentido o ar-condicionado ser um dos meus maiores vilões. Naquele momento eu passei a ter consciência do problema que eu estava tendo. Então eu migrei de cliente frio para um cliente morno. E o que é o cliente morno, Pedro? É o cliente que está consciente do problema. Vindo agora para o mundo da energia solar, é o cliente que tu já educou ele e já guiou ele para que ele entenda que ele paga a segunda conta de energia mais cara do planeta Terra. Desse fato. Uma vez que tu deixa ele consciente que ele paga a segunda conta mais cara, tá na hora de tu deixar ele consciente que existe uma solução. Olha, a tua conta tá cara, tu poderia estar economizando R$1.000 todo mês. Usar esse R$1.000 para uma outra coisa. Pensa comigo, R$1.000 por mês, no final do ano dá 12 mil. Se tu pegar teu carro, vender, pegar o dinheiro da venda, colocar mais 12 mil, tu concorda que provavelmente tu compra um carro novo? Ou mais novo? Ou já facilita a troca do teu carro? Isso é um exemplo, tá bom? Se tu identificou que para esse cliente um carro é uma opção de trazer para uma conversa de fechamento, de venda, tu vai trazer. Mas se tu identificar que ao invés do carro, aquele cara tem interesse, digamos que é uma empresa, ele tem interesse em contratar um novo funcionário, por exemplo, você pode dizer, cara, R$1.000 por mês. Já fica mais fácil tu contratar um funcionário, né? Uma vez que tu tem essa economia. E aí tu vai trazer exemplos para esse cara morno, para ele começar a vislumbrar o que é que aquela economia que tu tá apresentando pode significar no dia a dia dele. Mas para saber o exemplo exato que tu vai dar na tua conversa, na tua negociação, tu precisa conversar com o teu cliente, tu precisa investigar aquela situação, tá bom? Então, esse exemplo dessa cliente que eu dei agora é um cliente morno, e eu vou te dar um outro exemplo de um cliente morno. Ontem à noite, finalzinho de tarde, uma amiga de uma cliente minha entrou em contato via WhatsApp e eu troquei uma ideia rápida com ela e perguntei, eu posso te ligar? E aí dei uma ligadinha para ela, a gente conversou, e o que foi que eu identifiquei? Eu identifiquei que ela conversou com essa minha cliente e ela se deu conta de que também poderia estar economizando na conta de energia dela. Então, conversando lá com a minha cliente, ela foi percebendo, poxa, realmente eu tenho 3 residências, se eu pegar isso aqui tudinho eu poderia estar economizando mais de R$1.200, eu tenho um problema. E eu já estou entendendo que a solução é colocar energia solar. Me conta mais. E aí a cliente me apresentou, falou de mim para ela e tal, ela pegou meu contato e me chamou no WhatsApp. Então, vamos para as vantagens e desvantagens de trabalhar um cliente morno de energia solar. Vantagem. Em geral, essa pessoa já entendeu ali mais ou menos que energia solar pode resolver o problema para ela.
E isso pode, dependendo de como tu aborde ela, isso pode agilizar o teu fechamento. Tu pode fazer aquela venda, colocar dinheiro no bolso mais rápido. Mas aqui mora uma pegadinha muito grande. O cliente morno, muitas vezes ele já vem cheio de conceitos formados. Então, às vezes alguém, vamos supor, a minha cliente pode ter contado uma coisinha para aquela pessoa que não é bem assim. Por exemplo, tu vai zerar a tua conta de energia. Então esse cliente morno, ele chega cheio de informações que nem sempre estão alinhadas. Diferente do cliente frio, que tu vai educar ele do zero, tu vai formar aquela pessoa a entender detalhadamente o teu produto, o teu serviço, o problema e a solução. O cliente morno, ele vem com alguns conceitos que ele foi pegando no ar, fez uma pesquisa na internet. E nas tuas conversas, tu vai precisar fazer um supletivo com ele. Tu vai ter que educar ele muito rapidamente e de uma forma muito estratégica, porque tu não pode fazer transparecer para ele que aquele aprendizado que ele buscou na internet está errado. Então tu precisa ser muito profissional e ter muito cuidado com as tuas palavras nesse momento, para que tu seja profissional e converta aquele cliente morno num cliente quente e logo num comprador. Então essas são as vantagens e desvantagens de um cliente morno. Uma vez que tu fez essa educação do cliente morno, ele vai se tornar um cliente quente. O que é um cliente quente? Tu já apresentou a tua solução, tu falou os detalhes do produto, tu apresentou o teu serviço e aquele cliente já está comprometido e ele já definiu na cabeça dele o seguinte: eu vou comprar. Ponto final. Tem uma vantagem muito grande quando o teu cliente está nesse nível. Primeiro, tu já sabe com muita clareza que a tua janela de tempo para se dedicar para aquele cliente agora é muito curta. Porque ele já deixou de ser frio, ele já passou pela fase do cliente morno e ele passou a ser cliente quente. A tua janela de ação é muito curta. Qualquer vacilo que tu der, tu pode perder esse cliente. Então, a grande desvantagem de um cliente quente é que você não pode vacilar. Se tu responde rápido o teu cliente frio e o teu cliente morno, na hora de conversar com o teu cliente quente, tu precisa ser instantâneo, tu precisa estar sempre atento. Inclusive, eu sugiro que você diga sempre o seguinte para o teu cliente quente: amigo, amiga, qualquer coisa que você precisar me perguntar, me liga. Não hesita em me ligar, não se preocupa. Se quiser me ligar pelo próprio WhatsApp, pode me ligar. E aí tu se torna mais acessível para ele a responder rápido. A estar com ele na hora que ele precisar. Porque o que é que às vezes acontece com um cliente quente de energia solar? Às vezes acontece dessa pessoa ter ido no banco, por exemplo, foi pagar uma conta, foi resolver um problema. Conversa com o gerente sobre a energia solar, diz que quer comprar. Na mesma hora o cliente, por exemplo, verifica, aprova, ela te manda um zap, uma mensagem, ou liga, tu não atende, e ela poderia estar fechando naquele segundo. Se tu não atendeu rápido, tu pode perder. Digamos que ela está conversando com outra pessoa, com um concorrente teu. Se aquele cliente atender, provavelmente tu perdeu a venda. Numa situação como essa. Mas semelhante à situação, diversas outras podem acontecer. Então, a mesma coisa que é vantagem na hora do cliente quente também é desvantagem. O fato dessa janela ser curta de negociação e tu precisar ser muito rápido e cirúrgico aqui, se tu der um vacilo, pode ser que tu perca. E aqui é interessante a gente fazer algumas diferenças. Por exemplo, se esse cliente quente se moveu da fase de frio para morno e de morno para quente
com você, desde o comecinho, existe uma tendência natural desse cliente ser fiel a você. Essa tendência é natural, tá bom? Quando eu digo ser fiel, eu quero dizer que ela está pelo menos 80% inclinada a comprar de ti. Porque existe um gatilho mental aqui chamado de reciprocidade. Ela sente que está te devendo algo. Tu dedicou tanto tempo para ela, os teus últimos 6 meses, conversando, tirando dúvidas, acompanhando. E na cabeça dela, ela tá te devendo alguma coisa. E isso é inconsciente, tá bom? Isso é inconsciente. Se tu tiver utilizado a metodologia que a gente ensina aqui no 100K Solar, durante todo esse período, inconscientemente aquele cliente está com a sensação de reciprocidade. Ela quer devolver para ti, em forma de dinheiro, tudo aquilo que tu dedicou em tempo para ela ao longo dos últimos meses. Então tu precisa estar ligado nisso aqui. Agora, se esse cliente quente não foi acompanhado desde o começo por ti, de repente é um cliente quente de uma outra pessoa, tu precisa ser ainda mais rápido. Porque essa pessoa que chegou pra ti quente ali nos 45 do segundo tempo, ela quer comprar rápido, porém ela não tem uma reciprocidade contigo. Ela não tem nenhum motivo, nenhum fator que te amarre a ela. E aqui, nessa curta janela de tempo, tu precisa provar muita coisa para ela. Tu precisa fazer um pitch perfeito. Tu precisa fazer uma baita de uma oferta para ela. E quando eu digo oferta, eu não estou falando de preço, tá bom? Oferta é o conjunto de tudo que tu apresenta para o cliente. Preço é um ponto da oferta. As tuas garantias, o teu acompanhamento, a tua instalação, a tua autoridade que tu construiu, o teu comprometimento, aquela coisa que te conecta com aquele cliente, os bônus que tu pode oferecer de repente para aquela pessoa, né? Um algo a mais que de repente o mercado não entrega e tu faz isso como diferencial. Então tu precisa fazer uma baita oferta para esse cliente se ele não tem esse sentimento de reciprocidade ainda contigo. Beleza? E uma desvantagem do cliente quente, qual que seria? Ela é muito semelhante à desvantagem do cliente morno. Uma das, né? É o fato dele ter chegado com muitas informações, muitas vezes informações errôneas, erradas. Só que dessa vez foram informações que foram incutidas por outras empresas de energia solar. Então, o cliente morno, geralmente, ele vinha com informações que ele pesquisou, que ele analisou, até que outros clientes, outras pessoas, amigos, conversaram com ele e passaram aquelas crenças para ele. Mas o cliente quente, ele muito provavelmente já conversou com outros fechadores de energia solar. E tem vendedor por aí que é sem futuro, né? Às vezes fala algo errado para o cliente, às vezes fala... Um exemplo básico que acontece. Eu tenho uma tendência muito grande, e aí vamos entrar aqui na parte técnica, né? Eu tenho uma tendência muito grande a gostar de vender microinversores. Eu trabalho com inversor string também, mas eu tenho uma tendência muito grande a vender microinversor. E aí uma vez uma cliente chegou para mim e disse: Pedro, mas microinversor tem esse problema? Microinversor não é interessante se eu quiser fazer uma ampliação do sistema. Microinversor é aquele cara que dá problema, que não presta. E aí eu fui investigar. Me conta mais. Você pode me explicar o que é que você considera dizer que o microinversor não presta? E a cliente não soube explicar. Onde que mora o problema aqui? O vendedor concorrente que estava conversando com ela, para forçar a venda dele a acontecer, ele tinha um produto inferior, consequentemente um pouco mais barato, mas que não dava a ele nenhuma
característica interessante no discurso de venda. Ele não conseguia mostrar um discurso bom. Então, quando o cara não consegue fazer o discurso dele bem feito, ele ataca o do próximo. E aí incutiu na cabeça da cliente que microinversor não funcionava. Então fui fazendo essa investigação. Me conta mais, aonde que está o problema? Por que não funciona? E aí a cliente mesma se deu conta de que as informações que eu estou te apresentando, Pedro, aqui são muito genéricas. E aí eu tive que fazer um trabalho rápido de reeducação da cliente para mostrar que aquele tipo de equipamento sim funcionava e que, inclusive, a confiabilidade dele é tão grande que os fabricantes costumam dar uma garantia ainda maior que o inversor de string convencional. Mas observe o que eu tive que fazer, eu tive que agir rápido e eu tive que demonstrar autoridade e conhecimento na hora de falar sobre aquele assunto. Faz sentido isso que a gente está conversando? Fala aqui para mim nos comentários. Você já sabia a diferença entre o cliente frio, morno e quente? Fazendo um resumo muito rápido, né? O cliente frio é aquele cliente totalmente inconsciente, ele não faz a mínima ideia que ele paga uma conta de energia cara e que existe uma solução para isso. O cliente morno já se deu conta do problema. Ele já entende que existe, que ele paga uma conta cara e que existe uma possibilidade de ele economizar na conta de energia. O cliente quente é aquele que está pronto para comprar. E só está faltando para ele, muitas vezes, uma boa oferta, uma boa apresentação e um bom fechador. E esse cara tem que ser você. Para fazer uma finalização aqui sobre o cliente quente, eu acho muito válido ressaltar contigo que tu vai precisar trabalhar na tua negociação fatores de diferenciação. Porque se esse cliente quente não foi educado por você desde o início, é muito provável que ele chegue para ti conhecendo ou tendo outras propostas em mãos, tendo outros valores, outros equipamentos, outras ofertas, outros preços, outros bônus. E nessa fase, e aqui muita gente me pergunta, Pedro, como que eu me diferencio dos concorrentes? O que é que faz um cliente comprar o meu produto muitas vezes até mais caro, né? E eu vou falar muito disso na jornada da SK Solar. Uma das aulas da jornada da SK Solar, ela é totalmente voltada para persuasão. Então, se tu faz um bom trabalho de persuasão desde o início do teu processo, aquele cliente ele vai sempre ter uma tendência maior do que o normal de fechar contigo. E a persuasão ela é meio que uma ferramenta secreta do fechador de energia solar. Ela é o que faz a tua venda acontecer, ela é o que faz o teu cliente se apaixonar por ti e sentir que ele está te devendo alguma coisa. E às vezes, por mais que você seja mais caro, por exemplo, ou demore mais para entregar, em um outro exemplo, ele vai fechar contigo porque ele foi com a tua cara. Só que se foi com a tua cara, o cliente ele não sabe explicar muito o que é. Poxa, eu gostei tanto do Pedro, eu fui com a cara dele, acho que mesmo assim eu vou fechar com ele. No fundo, é porque tu aplicou as técnicas de persuasão do jeito certo. Então, o teu cliente quente, tu vai precisar se diferenciar, tu vai precisar se posicionar. E para isso, tu precisa botar tua bunda na cadeira, sentar e se fazer a seguinte pergunta: como que eu me diferencio do resto do mercado? O que é que tem diferente em mim? Quais são as características que me fazem diferente dos outros fechadores, outros vendedores de energia solar? E aí tu tem que fazer essa autoavaliação. Beleza? Me conta aqui se faz sentido, isso nos comentários. E se tu tem interesse de entender os segredos de como persuadir um cliente, de como fechar negócio de energia solar e colocar pelo menos 10 mil reais todo mês, líquido no teu bolso, livre de impostos, não faturamento, não nota fiscal, sem imposto, sem interesse em colocar isso no teu bolso, se inscreve na jornada 10K Solar.
Esse é um evento, um treinamento que a gente vai fazer, começa na segunda-feira da semana que vem. E esse treinamento ele é 100% gratuito. Para tu garantir a tua vaga nesse treinamento, é só tu clicar no link que está na bio do Instagram, @instituto.solar, ou então na descrição desse vídeo aqui que tu tá assistindo agora, beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá um like aqui, dá um gostei, fala aqui para a plataforma que tu tá assistindo que tu curtiu e manda ela também para pelo menos 2 amigos, 2 colegas teus. Tenho certeza que eles vão se beneficiar e vão te agradecer por isso, beleza? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.